Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Trânsito e o papo de hoje é sobre um dos temas mais sérios do Código de Trânsito brasileiro, dirigir com a CNH cassada. Para a gente entender isso a fundo, vamos direto na fonte, analisando o que a ficha de fiscalização oficial diz sobre o assunto. Bora lá? Pois é, essa é a grande questão. O que acontece de verdade? Muita gente pode pensar que é só mais uma multa, mas a realidade é bem mais complexa e as consequências bem mais severas. Nessa nossa análise, a gente vai destrinchar cada detalhe para não deixar nenhuma dúvida no ar. Então, para começar, a gente precisa entender direitinho como a lei enxerga essa situação. Como é que ela define essa infração? Vamos olhar os fundamentos legais, direto da fonte. Olha só, tudo começa com a identidade da infração. O código que o agente usa para registrar isso é o 50291. Ele tem base legal lá no artigo 162, inciso 2º do Código de Trânsito. E o resumo da ópera é esse aí: dirigir veículo com CNH cassada. Esses são os pilares que sustentam toda a fiscalização nesse caso. Agora, a definição completa, que a gente chama de tipificação do enquadramento, mostra um ponto bem importante. A lei é bem abrangente, sabe? Ela não fala só da CNH. Inclui também a permissão para dirigir, a PPD, e até a autorização para conduzir ciclomotor. É uma rede bem fechada para ter certeza de que ninguém com o direito de dirigir revogado esteja ao volante. Ok, já entendemos o que é a infração. Agora vamos para a parte que geralmente mais impacta, as consequências. O que acontece na prática quando um condutor é flagrado nessa situação? Primeiro de tudo, a infração é classificada como gravíssima, a categoria mais alta que existe. O infrator, claro, é sempre o condutor. Mas, olha que detalhe crucial, a pontuação é não computável. Ué, por quê? É simples, não faz sentido nenhum adicionar pontos a uma CNH que legalmente já foi cancelada. A pessoa já perdeu o direito de dirigir. E isso nos leva direto para a penalidade financeira. A multa por uma infração gravíssima já é bem salgada, né? Bom, nesse caso aqui, o valor é multiplicado por 3. Exatamente, vezes 3. É, sem dúvida, uma das multas mais caras do nosso código para mostrar o quão sério é desrespeitar uma ordem de cassação. E não para na multa não, existem as medidas administrativas que acontecem ali, na hora da abordagem. Primeiro, o documento de habilitação, se estiver com o motorista, é recolhido. Segundo, o veículo fica retido no local. Ele não sai dali até que apareça uma outra pessoa devidamente habilitada e em condições para poder levar o carro. Ou seja, a viagem para ali mesmo. Agora vamos a um ponto um pouco mais técnico, mas que é fundamental. Essa infração específica, a do Código 50291, não é aplicada para sempre. Existe uma janela de tempo bem específica para ela. Vamos ver como isso funciona. E aqui está a regra de tempo. A infração de dirigir com a CNH cassada, a do Código 50291, só é válida durante os 2 anos que vêm depois da data de início da cassação. Passou esse período de 2 anos, a situação muda. A pessoa não é mais enquadrada como cassada, e sim como não habilitada. Aí a infração muda para o Código 5100, que é dirigir sem possuir CNH. É um detalhe de processo bem importante. O trânsito é cheio de situações particulares, não é mesmo? Então, vamos explorar alguns casos relacionados e exceções que o próprio Manual de Fiscalização aponta, justamente para não haver confusão. Um erro muito comum é confundir CNH cassada com CNH suspensa. Pensa que é a mesma coisa, mas não é. São penalidades diferentes, com consequências e códigos de infração diferentes. Dirigir com a CNH cassada é o nosso código de hoje, o 50291. Já dirigir com direito de dirigir suspenso gera outra infração, a de código 50292. Parecem situações parecidas, mas para a lei são bem distintas. E tem mais alguns pontos. Se o condutor não for o dono do carro, o proprietário também é multado por entregar o veículo a uma pessoa não habilitada. Outra coisa, ter uma habilitação estrangeira não resolve nada. Se a CNH brasileira está cassada, a pessoa não pode dirigir no Brasil. Ponto final. E por último, essa infração só pode ser confirmada com uma abordagem, o famoso blitz. Não dá para ser multado por uma câmara, por exemplo. Chegamos agora ao ponto mais grave de toda essa análise. Uma multa pesadíssima e a retenção do veículo já são bem sérias. Mas a situação pode escalar para um nível muito mais preocupante: a esfera criminal. A pergunta que fica é essa: será que tudo se resume a uma penalidade administrativa, a uma multa de trânsito? A resposta pode surpreender muita gente. Sim, é isso mesmo que está na tela. Dirigir com a CNH cassada pode deixar de ser apenas uma infração de trânsito e se tornar um crime de trânsito. Então, qual é o pulo do gato?
A condição para que a infração vire crime está lá no artigo 309 do Código de Trânsito. Acontece se o condutor gerar perigo de dano. Ou seja, não basta estar com a CNH cassada. É preciso que, além disso, a pessoa esteja dirigindo de forma anormal, perigosa, fazendo uma manobra arriscada, em alta velocidade, qualquer coisa que coloque outros em risco. Aí sim, a coisa muda de patamar e pode levar a um processo criminal. Para a gente fechar e amarrar tudo, vamos aos pontos essenciais para não esquecer. A infração é gravíssima. A multa é multiplicada por 3. O enquadramento específico nesse código vale por 2 anos após a data da cassação. E o mais importante de tudo, pode se tornar crime se houver perigo de dano. Fica a reflexão, né? Uma decisão errada ao volante pode custar muito mais do que dinheiro. Pode custar a liberdade. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito @gmail.com.